convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nosso Pai São Felipe Neri, Rogai por nós. Muito bem, então nós estamos vendo, só para resumir, o crescimento da nossa vida espiritual pelo mérito, ou seja, como os nossos atos podem ser para nós um direito de uma recompensa futura, porque o mérito, nós vimos, é isso daí. O mérito é uma recompensa que nós merecemos por alguma coisa que nós fizemos. Isso é o mérito. Então, como que os nossos atos podem ter esse alcance? É a primeira pergunta que nós fazemos. Então, número 232, continuando, é o mesmo tema. Como os atos meritórios, então, aumentam a graça e a glória. À primeira vista, parece difícil compreender como atos tão simples, tão comuns e essencialmente transitórios podem merecer a vida eterna. Então veja, alguém fez essa pergunta semana passada. Mas qual é a participação de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo? Até onde nosso Senhor Jesus Cristo vai e até onde nós vamos? Então são dúvidas comuns. Ou seja, como é que atos tão passageiros, tão simples, tão comuns como os nossos atos, podem ser fonte de merecimentos para nós? Essa dificuldade seria insolúvel se esses atos viessem unicamente de nós. Então, aqui já está resolvido parte do problema. Então, se nós olhamos somente para nós e fazemos um cálculo simples, julgando que os atos vêm simplesmente de nós, então a situação ficaria insolucionável, né? Ou seja, não tem como solucionar essa questão. E, de fato, nós teríamos sérias dúvidas se os nossos atos alcançariam algum tipo de mérito, ainda mais um mérito para a vida eterna. Mas eles são, em realidade, obra de dois. Então, esses nossos atos, eles são obra de dois. Resultado, primeiro, da cooperação de Deus e da nossa vontade. E é isso o que explica a sua eficácia. O que explica a eficácia dos nossos atos? Ou seja, por que os nossos atos eles podem ser meritórios? Porque não concorre somente nós, mas nós e Deus. Coroando os nossos méritos, coroa Deus também os seus dons, porque tem nesses méritos uma parte preponderante. Então, ou seja, quando Deus então coroa os nossos méritos, ele coroa os nossos dons, e vice-versa. Ou seja, Deus, ele age em nós com os seus dons, com a sua graça, e agindo de tal forma, como nós não estamos agindo sozinhos, estamos agindo com Deus, então nós entendemos claramente como que os nossos atos podem ser meritórios. Expliquemos, pois, a parte de Deus e do homem, assim melhor compreenderemos a eficácia dos atos meritórios. Então, aqui, Sanquerê vai explicar essas duas concorrências, de Deus e do homem. Começando, Deus é a causa principal e primária dos nossos méritos. São Paulo vai dizer: não sou eu quem opera, é a graça de Deus comigo. Ou seja, isso é bíblico. São Paulo vai dizer, está aqui a citação, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Então, não sou eu quem opera, é a graça de Deus comigo.
seja, São Paulo já reconhecendo no primeiro século que quando ele agia, não era ele que estava agindo sozinho, mas Deus agia com ele. Foi ele, efetivamente, quem criou as nossas faculdades. Foi Deus quem criou as nossas faculdades. Foi ele quem as elevou ao estado sobrenatural, aperfeiçoando-as pelas virtudes e dons do Espírito Santo. Então, ou seja, como que Deus elevou as nossas faculdades ao estado sobrenatural? Através do sacramento, sobretudo, através do sacramento do batismo, que nos dá a graça santificante, e depois do sacramento da confissão, que faz com que nós apliquemos novamente aquela graça que nós perdemos com o pecado. É ele que, pela sua graça atual, preveniente e adjuvante, nos solicita a fazer o bem e nos ajuda a fazê-lo. Ou seja, a graça atual preveniente é aquela graça de prevenção, e adjuvante é aquela graça de auxílio, de ajuda frequente. Nós já vimos isso quando falamos da graça atual, então, nas aulas anteriores. É ele, pois, é Deus, pois, a causa primária que põe em movimento a nossa vontade e lhe dá novas forças que lhe permitem operar sobrenaturalmente. Então, é a segunda vez que usa aqui a palavra vontade. Então, ou seja, nós já percebemos que parte dos nossos atos vão depender da nossa vontade estar direcionada àquilo que é correto, àquilo que é a verdade, àquilo que é o bem. E a verdade suprema, o bem supremo, é Deus, não é? Então, ou seja, então, nós dependemos que a nossa vontade esteja muito bem direcionada. Daí, em primeiro lugar, nós podemos calcular que para crescermos na santidade, nós temos que correr atrás do tempo perdido. Como nos dias de hoje nós sabemos que a nossa vontade foi muito mal preparada, desde a nossa infância, na escola, com os maus amigos, etc. e tal. Então, como nós, olhando para o passado, vemos que a nossa vontade foi muito mal direcionada, nós temos que correr atrás do tempo perdido. Nós temos que, então, reestruturar a nossa vontade, dando a ela o caminho correto. Então, aqui é um primeiro trabalho que nós temos que fazer. Então, o Tanqueray aqui, ele já supõe isso. Ele já supõe que nós crescemos numa família católica, firme, ao menos com a procura da vida de santidade, etc. Então, ele já supõe isso. Infelizmente, nós não supomos. Pelo contrário, nós supomos que a nossa vontade ela é péssima. Nossa vontade foi muito mal trabalhada. Nós temos que direcionar a nossa vontade para o caminho da retidão. Continuando o texto. Mas a nossa vontade livre, correspondendo às solicitações de Deus, opera sob o influxo da graça e das virtudes, e assim se torna causa secundária, mas real e eficiente de nossos atos meritórios, porque somos colaboradores de Deus. Mais uma vez ele está supondo que a nossa vontade livre corresponde às solicitações de Deus. Certo? Então, essa nossa vontade livre, operando sob o influxo da graça, se torna causa secundária dos nossos atos meritórios. Causa primeira é Deus. A causa secundária, a nossa vontade, que, operando com a graça, que operando sob o fluxo da graça,
pratica, né, os atos meritórios. Sem este livre consentimento, não há mérito. Então, ou seja, se nós deixamos passar o influxo da graça de Deus e a nossa vontade não consegue querer aquilo que Deus quer, então não há mérito naquilo que nós fazemos. Não tem como haver mérito. Então, ou seja, só há mérito quando existe o livre consentimento. Quando a nossa vontade livremente quer aquilo que Deus quer. No céu já não há merecimento, porque não podemos deixar amar esse Deus que vemos claramente ter a bondade infinita e a fonte da nossa bem-aventurança. Então, no céu, nós não precisaremos mais de mérito algum. Estaremos diante de Deus. O amaremos infinitamente, pela eternidade. Por outro lado, a nossa mesma cooperação é sobrenatural, ou seja, pela graça habitual, somos divinizados em nossa substância. E aqui, quando a gente fala isso, tem sempre que tomar o cuidado de não virarmos panteístas, né? Ou seja, pelo estado de graça, entramos para a mesma substância de Deus, ou viramos semideuses. Então tem que tomar sempre cuidado. Mas muitos santos padres usam essa mesma expressão, de divinizar, né? Nós somos divinizados em nossa substância. Pelas virtudes infusas e pelos dons, somos em nossas faculdades. Pela graça atual, até em nossos atos, os somos. Então, ou seja, nós, pela graça santificante, nós já nos tornamos automaticamente merecedores do paraíso, do céu, pela própria graça santificante. E nós sabemos que vem de Deus, nosso Senhor nos santifica, certo? Nosso Senhor, pelos seus atos, pelo seu padecimento, então ele nos santificou por nós. E, pelo batismo, nós fazemos valer sobre nós os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando nós recebemos o sacramento da confissão, nós restituímos a graça que perdemos com o pecado mortal. Então, de tal modo que com a graça santificante, sem sombra de dúvida, nos dá mérito. Só que, quando nós vemos a graça santificante, nós enxergamos mais o influxo da graça de Deus do que do nosso próprio mérito. É mais fácil de enxergar. Quando a gente vê, por exemplo, o sacramento do batismo, ou seja, qual é a nossa participação ali? A participação é toda de Deus, não é? Agora, quando nós estamos falando dos nossos atos cotidianos, aí vem a dificuldade, ou seja, como é que nós podemos fazer com que sejam meritórios, por exemplo, um almoço? Nós almoçamos todos os dias. As crianças, por exemplo, brincam. Como santificar, por exemplo, a brincadeira das crianças? Ou o estudo, ou uma conversa, uma amizade, e os atos do dia a dia. Muito bem. Até uma esmola que nós praticamos. Como santificar tudo isso? Como fazer com que isso tenha para nós algum mérito? Há, pois, proporção real entre as nossas ações, tornadas assim deiformes, e a graça, que é também em si uma vida deiforme, ou a glória, que não é mais que a completa evolução dessa mesma vida, que é a vida espiritual. Então, ou seja, se nós conseguimos ter a capacidade de enxergar que algum dos nossos atos
são deiformes, ou seja, são imagem de Deus, são semelhança de Deus, fica mais fácil de nós entendermos, né, como esses nossos atos podem ser meritórios. Certo? Ou seja, é só nós fazermos, então, tudo o que fizermos como se Deus mesmo estivesse fazendo. Não é algo tão simples também. É algo que nós temos que batalhar, lutar, começar do início, aos poucos. É um crescimento, é um trabalho, a gente está estudando a série mística, é um trabalho de ascese, é um trabalho árduo que nós temos que fazer para chegar nesse ponto. É certo que esses atos são transitórios e a glória é eterna. Mas, se na vida natural, atos que passam produzem hábitos e estados de alma que permanecem, justo é que o mesmo suceda na ordem sobrenatural e que os nossos atos de virtudes, visto produzirem em nossa alma uma disposição habitual de amar a Deus, sejam remunerados com uma recompensa duradoura. E como a nossa alma é imortal, convém que esta recompensa não tenha fim. Então aí surge a dúvida. Mas os nossos atos são transitórios. E os méritos que nós esperamos receber é um mérito para a vida eterna. Então, como é que esses atos são transitórios? Podem alcançar-nos um mérito que vai para a vida eterna. Ora, aqui ele já responde. Então, ou seja, os nossos atos de virtudes, embora sejam passageiros, embora sejam transitórios, se produzem em nossa alma uma disposição habitual para o amor de Deus, então pronto. Então, ou seja, se produziu em nós, se os atos de virtude produziram na nossa alma uma disposição habitual para amar a Deus, então já não é mais transitório, porque produziu em nossa alma uma disposição que é duradoura. E se produziu em nossa alma uma disposição duradoura, então vai nos servir para a vida eterna. Ela vai servir para adquirirmos méritos através desses atos, para aumentar, vamos chamar assim, o nosso capital de graças para a vida eterna. Certo? Poder-se-ia objetar, sem dúvida, que não obstante esta proporção, Deus não é obrigado a dar-nos recompensa tão nobre e duradoura como a graça e a glória. De fato, Deus não é obrigado. Alguém pode dizer, não, mas Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não é obrigado a nos dar algum mérito pelos nossos atos. Deus não é obrigado, de fato. Deus não é. De boa mente concedemos tudo isto e reconhecemos que Deus, em sua infinita bondade, nos dá mais do que merecemos. Então, nós aprendemos desde a catequese, tem algum trecho da Sagrada Escritura que diz também, Deus nos recompensa muito mais do que aquilo que merecemos. Não teria, pois, obrigação de nos admitir ao gozo da eterna da visão beatífica, se o não tivesse prometido. Ou seja, Deus nos prometeu. Se Ele quisesse, Ele não precisaria nos receber na vida eterna, gozando da visão beatífica. Se Ele não quisesse, mas Ele quis, Ele nos prometeu isso. Mas prometeu pelo mesmo fato de nos haver destinado
a um fim sobrenatural. Ou seja, não só prometeu, como nos predestinou nos destinou, melhor dizendo, a ter um fim sobrenatural. Então, nós, vivendo esta vida material, não temos um fim que é material. Nós visamos um fim sobrenatural. Deus nos criou para um fim sobrenatural. Quando nós perguntamos lá no catecismo, né, por que Deus criou o homem? Para amá-lo, servi-lo nesta vida e gozá-lo na outra. E essa promessa é-nos mais uma vez recordada na Sagrada Escritura, onde a vida eterna se nos apresenta como recompensa prometida aos justos e coroa de justiça. E aqui tem um trecho da Sagrada Escritura, no livro de Tiago, no capítulo 1, depois vocês podem pesquisar. E é por isso que o Concílio de Trento nos declara que a vida eterna é a um tempo graça, misericordiosamente prometida por Jesus Cristo, e recompensa, que em virtude da promessa de Deus é fielmente concedida às boas obras e aos méritos que nós vamos adquirindo na caminhada desta nossa vida, dessa nossa vida. Então, ou seja, ao mesmo tempo, declara o Concílio de Trento, a vida eterna é para nós, ao mesmo tempo, graça, que nos foi prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, e, em virtude da promessa de Deus, é fielmente concedida as obras boas e meritórias que nós praticamos. Certo? Só que ainda não termina, porque não é algo tão simples de explicar quanto é de viver. Mais para frente ele vai dizer algumas coisas mais práticas, né? Por enquanto ele está expondo a teoria geral. Quando chegar nas partes mais práticas, vai ficar mais fácil de nós entendermos. É em virtude desta promessa que se pode concluir que o mérito propriamente dito é algo pessoal. É para nós, não para os outros, que merecemos a graça e a vida eterna. Então, somos nós que temos que lutar, somos nós que temos que trabalhar para alcançar a vida eterna para nós. Porque a divina promessa não se estende mais longe. A promessa é feita para nós individualmente. Inteiramente diverso é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo sido constituído cabeça moral da humanidade, em virtude desse mundus, mereceu em sentido rigoroso para cada um dos seus membros. Ou seja, nós merecemos para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo mereceu por todos nós. É muito clara essa diferença, né? É uma diferença que é muito clara. Mas aí ele explica que a gente pode ficar triste. Mas, poxa vida, quer dizer que nós não podemos fazer nada pelos outros? Nós só podemos fazer por nós mesmos? Não podemos fazer nada pelos outros? E aí ele faz esse último parágrafo aqui. É certo que podemos merecer também para os outros, mas com mérito de conveniência. Ou seja, não objetivamente. Objetivamente merecemos por nós somente. Os nossos atos servem somente para nós. Agora, por conveniência, por ocasião, ocasionalmente, nós podemos merecer também para os outros. E isto é já bem consolador, pois que esse mérito se vem acrescentar ao que adquirimos para nós mesmos, e assim nos permite trabalhar em nossa santificação e, ao mesmo tempo, cooperar na dos nossos irmãos.
Então, estávamos falando agora há pouco, né, antes de começar a aula aqui, sobre Santa Mônica, por exemplo, que rezou, chorou, fez penitência por Santo Agostinho e obteve da parte de Deus a conversão de seu filho. E tantos outros casos na história da Igreja, em que nós vemos que os atos, né, de um determinado santo, os atos de alguém, serviram para a santificação de outros. Isso é possível, mas apenas com mérito de conveniência. Então, objetivamente, somente para nós. Então, quer dizer que nós não podemos rezar pelos outros? Pode. Convenientemente, podemos rezar sem problema nenhum. Só no final, pergunta. Muito bem. Vejamos, pois, as condições que aumentam o valor dos nossos atos meritórios. Muito bem. Quais são as condições que aumentam, então, o nosso mérito? Então, lembrando que, objetivamente, nós merecemos por nós mesmos e, convenientemente, pelos outros. Certo? E quais são as condições que aumentam o nosso mérito? É importante saber quais são essas condições para nós nos tranquilizarmos, para não cairmos naquele estado de escrúpulo, de pensar que nós estamos fazendo as coisas, está sendo tudo à toa, etc. Então, ou seja, para nos ajudar e nos dar tranquilidade na vida espiritual, nós precisamos saber quais são as condições que aumentam o nosso mérito. Essas condições tiram-se, número 236, essas condições tiram-se, evidentemente, das diversas causas que concorrem para a produção dos atos meritórios, por conseguinte, de Deus e de nós mesmos. Com a graça de Deus e a nossa vontade livre, concorrendo com a graça de Deus. Com a liberalidade de Deus, sempre magnífico em seus dons, podemos contar absolutamente. Então, Deus nunca vai falhar. A nossa atenção deve, pois, convergir principalmente para as nossas disposições. Vejamos o que as pode tornar melhores, tanto da parte do sujeito que merece, como da parte do ato meritório em si mesmo. Então, aqui ele vai explicar duas coisas diferentes. Então, o sujeito que vai merecer e depois o próprio ato, dito ato meritório. Certo? Ou seja, quais são as condições que aumentam o mérito no sujeito? Depois, quais as condições que aumentam o mérito no próprio ato. Certo? Bom, condições tiradas do sujeito em si mesmo. Quatro são as principais condições que contribuem para o aumento dos nossos méritos. O nosso grau de graça habitual ou de caridade, a nossa união com Jesus Cristo, a nossa pureza de intenção e o nosso fervor. Aí ele vai explicar cada um deles. O nosso grau de graça santificante é o mesmo dizer grau de graça habitual. É o mesmo que dizer, nós já vimos isso quando estudamos, quando vimos a diferença entre graça habitual e graça atual. Então, ou seja, o nosso grau de graça santificante. Ora, a graça santificante, ela tem graus. Ou seja, uma vez feita a confissão, nós não já estamos com graça santificante suficiente para irmos para o céu? Tem como aumentar mais ainda? Pois é. Para merecer em sentido próprio, é necessário viver em estado de graça. Por conseguinte,
quanto mais graça habitual possuirmos, tanto mais, em igualdade de circunstâncias, somos aptos para merecer. É certo que alguns teólogos o negaram sob pretexto que esta quantidade de graça nem sempre exerce influxo sobre os nossos atos para os tornar melhores, e que há almas santas que por vezes operam com negligência e imperfeição. Isso é verdade. Mas a doutrina comum é a que nós vamos manter. Então, ou seja, é fato, né? Ou seja, que quando nós vivemos em estado de santidade, estado de graça santificante, é óbvio que nós não vamos conseguir que todos os nossos atos sejam meritórios. É bom se conseguirmos. Mas pode haver imperfeição, pode haver negligência da nossa parte, certo? Mas nós temos que contar com uma regra e não com a exceção. A regra qual que é? É que a graça santificante nos dispõe melhor, né, para a prática de atos que sejam meritórios. Ou, dizendo de uma forma diferente, a graça santificante nos torna abertos à graça de Deus. Certo? Então, essa é a regra. Então, nós não vamos calcular pela exceção, mas pela regra. E com efeito, aí ele vai dividir em 2 pontos sobre o nosso grau da graça santificante. E com efeito, o valor de um ato, ainda mesmo entre os homens, depende em grande parte da dignidade da pessoa que opera e do seu crédito perante aquele que a deve recompensar. Então, ou seja, o valor de um ato depende, em grande parte, da dignidade da pessoa que opera, certo? E depois do crédito perante aquele que deve recompensar, certo? Ou seja, quem nós estamos recompensando? E qual é a dignidade da pessoa que opera? Ora, esse cálculo é feito pelo tamanho da graça santificante, pela quantidade de graça santificante. Quanto mais graça santificante, quanto mais graça habitual, maior a dignidade da pessoa que opera. Certo? Ora, o que faz a dignidade do cristão e lhe dá crédito sobre o coração de Deus é o grau de graça ou de vida divina a que está elevado. Quanto mais nós estamos unidos a Deus, maior a nossa dignidade. Certo? E qual é o modo mais perfeito de nos unirmos a Deus, se não pela graça santificante? Continuando. É por isso que os santos do céu ou da terra possuem tão grande poder de intercessão, por causa da sua dignidade. Ou seja, tanto aqueles que estão no céu, como aqueles que estão vivos aqui na terra ainda, têm um grande poder de intercessão, porque eles são mais dignos diante de Deus. Pelo aumento da graça santificante, cada um quis obter para si. Ou cuidou, melhor dizendo, né? Cuidou que se mantivesse desse modo. Se há, pois, em nós um grau de graça mais elevado, aos olhos de Deus valemos mais do que os que têm menos. Para as pessoas modernas vai ser um problema, né? Como assim? Diante de Deus, todo mundo tem o mesmo valor? Não.
vale mais aqueles que têm o grau de graça mais elevado, aos olhos de Deus. Se a pessoa reclama, ora, lute para ter mais, né? Simples. Então, se há, pois, em nós um grau de graça mais elevado, aos olhos de Deus valemos mais que os que têm menos, pois agradamos-lhes mais. Porque nós estamos com o aumento da graça, estamos agradando mais a Deus. Então, valemos mais. E por este motivo, as nossas ações serão mais nobres, mais agradáveis a Deus e, por isso mesmo, mais meritórias. Quanto mais o aumento de graça, mais os nossos atos serão nobres, mais agradáveis a Deus e, portanto, mais meritórios. Por outro lado, este grau de graça terá geralmente sobre a perfeição dos nossos atos influência benéfica. Ou seja, por outro lado, este grau de graça, dependendo do grau de graça que nós tivermos, terá geralmente sobre a perfeição dos nossos atos uma influência benéfica, é lógico. Então, ou seja, quanto mais mais graça habitual, certo? Mas mais nós temos a nossa vida espiritual disposta para praticar atos que sejam meritórios, certo? E ao mesmo tempo, quanto mais nós dispomos desta mesma graça, mais nós corremos ao influxo de todos os atos que nós praticarmos sejam bons. Então, percebe? Então, ou seja, temos maior capital de graça, vamos chamar assim. Então, nós abrimos a nossa alma para corresponder com a vontade de Deus, certo? Mas quanto mais próximos de Deus, quanto mais graça habitual, mais nós temos condições de que todos os nossos atos sejam meritórios. Certo? Muito bem. Continuando. Vivendo vida sobrenatural mais abundante, amando a Deus com amor mais perfeito, somos levados a fazer melhor todas as nossas ações, a pôr nelas cada vez mais caridade, a ser mais generosos em nosso sacrifício. Ora, essas disposições são todos concordes em afirmar que aumentam certamente os nossos méritos. Não se diga, pois, que às vezes sucede o contrário. Isso é exceção, não regra geral. E nós tivemos em consideração esse fato, acrescentando em igualdade de circunstâncias. Ou seja, nós, como ele já explicou antes, nós não vamos nos regrar pela exceção, mas vamos nos regrar pela própria regra geral. E diz que quanto mais graça santificante, mais nós somos levados a amar a Deus, a pôr nas nossas obras mais caridade, a sermos mais generosos nos nossos sacrifícios. Quanto maior a graça santificante. E, ao mesmo tempo, quanto maior a graça santificante, mais nós merecemos ao fazer essas obras, ao praticar esses atos. Certo? E como é consoladora esta doutrina, multiplicando nossos atos meritórios, aumentamos cada dia o capital da graça. Este capital, por seu turno, permite-nos praticar com mais amor as nossas obras, e estas, com isso, só aumentam o valor
para acrescentarem à nossa vida sobrenatural. Muito bem. Então, veja só. O justo vive pela justiça, né? Existem dois modos fundamentais, então, de nós aumentarmos a nossa graça habitual, o estado de graça santificante. São Tomás de Aquino chamava isso de aumento da graça segunda. Então, ou seja, espiritualmente falando e materialmente falando. Espiritualmente, nós aumentamos a graça santificante quanto mais nós buscamos os sacramentos, e é espiritualmente. Então, ou seja, quando nós temos a prática de confessar com frequência, mesmo sem esperarmos que o pecado mortal ocorra, certo? Então, aquela prática bonita de se confessar nas primeiras sextas-feiras do mês, nos primeiros sábados, etc. Ou seja, mesmo que eu não esteja em estado de graça, eu vou procurar o confessionário. Deste modo, eu estou aumentando o estado de graça santificante. Eu já estou em estado de graça, mas eu aumento a graça santificante. E através da Santíssima Eucaristia. Quando nós comungamos, nós aumentamos o estado de graça santificante. Certo? E aqui ele nos dá como nós materialmente aumentamos, como ele chama aqui, do capital da graça. Ora, como? Multiplicando os nossos atos meritórios. Ou seja, quanto mais nós lutamos para que todos os nossos atos sejam meritórios, nós também aumentamos a graça habitual. Nós aumentamos a graça santificante. Certo? Aqui ele não fala dos sacramentos, porque não é intenção dele aqui. Ele está falando apenas das condições tiradas do sujeito, né? Mas isso é importante nós sabermos. A comunhão frequente, a Santa Eucaristia e a confissão assídua aumentam em nós a graça santificante. E a multiplicação dos atos meritórios. Quanto mais atos meritórios nós praticamos, nós temos também um aumento da graça santificante. Tá bom? Muito bem. Se todos concordarem, nós vamos fazer o seguinte. Para continuar a leitura aqui, terminaria muito tarde. Nós poderíamos encerrar por aqui, e aí, segunda-feira que vem, nós faríamos até o parágrafo 243, e aí nós encerraríamos este ano e voltaríamos no ano que vem. Tá bom? Então, segunda-feira que vem, terá novamente, será a última deste ano, onde nós terminaremos este ponto aqui. Tá bom? Muito bem, eu abro agora para perguntas. Vamos fazer, para criar uma certa ordem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós abrimos para aqueles que estão aqui, depois nós abrimos para aqueles que estão acompanhando pelo Skype. Coragem. Os dois perguntadores estão aqui, o Felício e o Daniel. Então, você não tiver... Eu vou repetir. O Daniel perguntou assim, então, se nós não estivermos em estado de graça, nenhum ato é meritório? Fato. Em estado de graça, nenhum ato é meritório. Agora, são duas coisas diferentes, né? Ele perguntou também, mesmo se, por exemplo, a pessoa ela tenta voltar para o estado de graça, isso já não seria um ato meritório, seria um ato de obrigação, né? Porque uma vez que nós somos cristãos e nós dependemos do estado de graça para entrarmos no céu, é obrigação nós nos mantermos no estado de graça. Agora, a partir do momento que recebemos o estado de graça,
Só a partir daí contam os nossos atos como meritórios. Certo? Os negócios de ficar fazendo caridade por aí, a torta e a direita, tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer, nós temos que praticar esmola, mas que essas nossas esmolas sejam atos meritórios, né? O ideal, porque nós estamos ajudando não só a nossa alma a crescer cada vez mais, como aqueles a quem nós estamos ajudando. Nós os estamos ajudando de fato. Nós estamos em estado de... Certo? Entendido? Tem mais alguma pergunta? O Felício está coçando a barba ali. Enquanto o Felício pensa, pode abrir os microfones aí de quem está no Skype. Pode fazer perguntas aí. O padre, salve Maria Fabiana, é sobre quando o senhor comentou no finalzinho, a confissão, ela aumenta, aí eu não consegui compreender. A confissão diária, a confissão constante, aí o senhor disse que aumenta alguma coisa e eu não compreendi. Certo. Então eu disse assim que espiritualmente, né, a confissão, o sacramento da confissão é frequente, mesmo sem estado de graça, ou, perdão, mesmo sem pecado mortal, porque assim, a obrigação da confissão é quando nós estamos em pecado mortal, ou, segundo o mandamento da igreja, ao menos uma vez por ano. A igreja supõe que todos nós sejamos santos. É por isso que ao menos uma vez por ano. Agora, essas práticas de confissão mensal, por exemplo, são muito boas. Porque se eu já estou em estado de graça e recebo o sacramento da confissão, eu aumento o estado de graça santificante. Assim também como a comunhão frequente. Cada Eucaristia que nós recebemos, né, cada vez que nós recebemos Nosso Senhor Eucarístico, nós aumentamos também o estado de graça santificante. Respondido? Respondido, padre. Muito bem. Mais perguntas? Padre, é a Ana Paula. Eu queria perguntar para o senhor, gente, que existem coisas que eu faço sem necessariamente gostar, mas eu faço porque eu acredito que é aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Se não há essa concordância, no sentido de que é algo que eu gosto de estar fazendo, isso também é meritório? Pode ser um ato meritório? Sim, pode ser meritório, mas assim, meritório não perfeito, né? Ou meritório imperfeito. Porque o ideal é que nós direcionemos a nossa vontade para querer aquilo que Deus quer. Então, é claro que, sobretudo no início da vida espiritual, é muito difícil nós direcionarmos a nossa vontade de tal modo a ter somente aquilo que Deus quer. É muito difícil. Agora, o fato de nós fazermos algum ato contra a nossa vontade, mas em estado de graça, querendo que aquilo seja meritório, ou seja, isso não tira de nós o valor do mérito. Ao contrário. Mas, o que nós devemos lutar? Nós devemos lutar sempre pelo mais perfeito. Se o nosso ato ainda é imperfeito, devemos lutar para que ele seja cada vez mais perfeito. Então, se a nossa vontade ainda não está direcionada retamente a querer aquilo que Deus quer, devemos lutar para que isso ocorra. Certo? Mas é claro, sem esforço não tem como chegar. Sem esforço não tem como chegarmos nesse mais perfeito. Então, o esforço vai passar por aquelas situações que muitas vezes eu não quero fazer, mas eu sei que Deus quer. Então, porque Deus quer, eu vou fazer, mesmo sem concorrência da minha vontade.
seja, eu vou receber mérito por isso? Vou, mas não tanto quanto eu poderia receber se a minha vontade tivesse direcionada retamente à vontade de Deus. E para direcionar essa vontade, é a oração e os sacramentos. Isso, aí mais para frente ele vai dizer. Vai tratar sobre isso. Como, né? Nós estamos vendo o quê, né? Agora, como nós fazemos isso, mais para frente ele vai falar, eu não vou adiantar nada, mais para frente vai tratar sobre isso. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Ô, padre Fabiana, só uma dúvida, assim. Na consagração, a gente consagra a nossa vida, a Nossa Senhora, todos os nossos méritos, a gente entrega a Nossa Senhora, todos os nossos atos e atitudes. Como fica essa relação do mérito com a Virgem Maria? Não vai mudar nada com um pequeno detalhe, né? Nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que devemos fazer, tudo aquilo que um católico, um cristão faz, nos esforçar para fazer o melhor, só que com a consagração nós sabemos que quem vai distribuir os nossos méritos será Nossa Senhora. É a única diferença. Então nós podemos continuar rezando pelos outros, por nós mesmos, fazendo caridade, praticando esmola, tudo normal. A única diferença é sabermos que é Nossa Senhora quem vai distribuir aquilo conforme lhe aprouver. Nossa Senhora é quem administra. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Com relação aos atos católicos, negativa uma intenção atual, uma intenção atual, sem fazer tudo como eu todos os atos, eu faço atual. Se eu faço, por exemplo, eu desenvolvo uma vez por mês, uma vez por semana. O Daniel está perguntando se, para que os atos sejam meritórios, é necessário que haja uma intenção, ou virtual ou atual. Sim, é necessário que haja intenção e é um dos pontos aqui, né? É uma das condições, né? A intenção, a pureza de intenção. E semana que vem nós vamos ver isso. Padre, eu queria saber se existe uma relação entre a oração e o mérito. Qual seria? Porque uma vez que a oração é uma obra, então deixa de ser uma ação do qual uma inclinação, uma influência da vontade para no próprio subir na graça. O Felício está perguntando se há uma relação entre a oração e o mérito, né? Então, sim, existe, né? A oração, em primeiro lugar, é um ato também. Mesmo que seja um ato espiritual, ele não deixa de ser um ato. Né? Só que aí na oração nós temos duas coisas fundamentais a refletir. Primeiro, a obrigação. Então, existe algo na oração que é obrigatório. Então, nós somos obrigados a rezar, e não rezar é pecado contra o primeiro mandamento. Certo? Agora, existe na oração aquilo que nós chamamos de devoção, ou de fervor, por exemplo. Certo?
Ou seja, quanto mais nós aumentamos a nossa devoção, não as devoções. Nós devemos ter muitas devoções, mas nós devemos ser devotos, de fato. Então, quanto maior o fervor, quanto maior a devoção nas orações, as orações, elas também servem para adquirirmos mérito de Deus. As orações, elas são meritórias também. Porque são atos, mas são atos espirituais. Ele não está falando disso aqui. A intenção dele aqui é falar dos atos práticos, né? Mas nós podemos acrescentar isso, sim. A oração, ela nos angaria méritos diante de Deus. Não, aí tem que estar em estado de graça. Em estado de graça não tem como. Quando nós não estamos em estado de graça, devemos continuar rezando, não é? E essa oração, ela será até virtuosa, não é? E ela até nos ajudará a que Deus nos dê alguma graça atual para nos levar ao confessionário, por exemplo. Como? Então, mas Deus vai dar uma graça atual para encaminhar aquela alma para o confessionário. Sem estado de graça, não tem como ter ato meritório. Certo? Mais alguma pergunta? Qual que é o limite? Qual é o quê, perdão? Qual é a linha entre você falar e, por exemplo, claro que o pelagianismo fala que você não da graça. Fala que é uma coisa meio termo. Você precisa de o papel da graça, graça meritória. Nós somos lá no início, né? Ou seja, para que o ato seja meritório, há a concorrência da graça de Deus. Quando nós entendemos, por exemplo, nos textos de São Paulo, quando São Paulo ele compara a igreja como o corpo místico de Cristo, onde nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros, certo? Então, ou seja, nós agimos, não é? Quando nós agimos com a cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo, então nós vamos receber algum mérito a respeito disso. Porém, o outro lado é que a nossa vontade livre tem que concorrer, tem que aceitar que assim seja feito. Se não há a concorrência da nossa vontade livre, não tem como haver a contrapartida. Deus não age em nós como se nós fôssemos um fantoche, certo? Ou seja, como se Deus estivesse nos controlando como um fantoche. Não é assim que Deus age. Então tem a concorrência da graça e tem a concorrência da nossa vontade livre. Nós temos que dizer sim, né? Da vontade. Livre-arbítrio, da vontade livre. Mais alguma pergunta? No livro fala essa questão de render méritos para outras pessoas. Como isso se dá? Eles falam que cada outra pessoa que vai receber o mérito, ela também precisaria estar em estado de graça. Quem direciona, por exemplo, a nesse caso, não. Não precisaria. Porque quem está recebendo é você. Quem está recebendo os méritos é quem pratica o ato. Mas aqui diz que pode render os méritos para outra pessoa. Não, é você quem recebe pelas outras. Entendeu? A Ana Laura está perguntando como é que, por exemplo, as pessoas
que não está de graça podem receber os nossos méritos. Falou que nós podemos praticar atos por outras pessoas, atos meritórios por outras pessoas. Só que a questão é uma confusãozinha simples, né? Mas é importante a gente entender. Quem recebe os méritos somos nós, pelos outros. Certo? Então, pelos outros. Ou seja, ao receber os nossos méritos, Deus se compraz, olhando para os nossos atos, certo? E Deus pode infundir com uma quantidade muito grande de graças atuais na alma daquela pessoa, para que ela se encaminhe, por exemplo, a Deus, para que ela se converta, etc. Certo? Mas somos nós quem recebemos pelo outro. Mais alguma pergunta? Muito bem, creio que já está bom por hoje. Então, semana que vem nós faremos a última aula do mês de dezembro, e aí retomamos lá para o meados de janeiro, fim de janeiro, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai Santo Felipe Neri.